Agora nós temos as informações lá no head-up display, agora dá pra ver melhor. Então tá lá, fazendo a troca aqui no volante, tecla mode. Agora no momento ele tá aparecendo a informação de velocidade lá, certo? Acho que tá meio embaçado, mas mudando aqui para mode ele vai trocar as informações lá, rádio, CBN, nativa. Acho que dá pra ver agora melhor. Deixa eu tentar focalizar aqui. A câmera é um pouquinho ruim, mas vamos tentar focalizar. Então aqui nós temos as informações. A rádio que está disponível. Inclusive aparece o mapa é projetado lá. Tá? Aqui a gente consegue escolher entre a AM e FM. Certo? O mapa é projetado também lá. Voltando aqui pro volante, né? Nós temos as teclas do comando, como eu mostrei. Aqui, atendimento do celular, parte de telefonia. E aqui o comando de voz. Sempre lembrando que o comando de voz, se o celular estiver espelhado no iDrive, quem vai fazer a parte de telefonia vai ser a Siri ou o Google ou a Alexa. Se o celular estiver só por Bluetooth, quem comanda a parte de telefonia seria o BMW, certo? Aqui na letra de para-brisa, limpador, nós temos função automática, apertando aqui na ponta. Então o carro vai fazer a função automática. Vou focalizar aqui. Um toque para cima, ele liga o limpador. Segundo estágio, ele liga a velocidade 1 e 2. Ele tem 2 estágios para cima, mas ele sempre fica na mesma posição. Para desligar, basta dar um toque para baixo. Essa parte aqui, se você rodar sentido horário, ele vai fazer o ligamento do limpador traseiro. Lá ele liga o limpador traseiro. Rodando sentido anti-horário, ele faz o esguicho de água lá atrás. E no sentido horário, quando ele estiver ligado, você consegue esguichar lá atrás, rodando mais um pouco. Então ele esguicha tanto ligado quanto desligado. Tá? E aqui a gente regula a intensidade do automático. Certo? Voltando aqui, vou começar aqui pelas teclas que temos aqui em cima e a gente vem descendo aqui para baixo. Aqui em cima nós temos a tecla da abertura do teto solar. Sempre você repete o processo para abrir a persiana primeiro, ou o fechamento da persiana e a abertura do teto. Então aqui no caso ela está fechada, a persiana. Se a gente puxar esse botão, ele tem 2 estágios também. Então aqui o primeiro estágio, ele para onde eu deixar. O segundo estágio, ele vai fazer a abertura da persiana completa. Para abrir os vidros, é só repetir o processo. Aí ele abre o vidro do teto. Inclusive é um teto bem grande, viu? Ele puxa aqui, vem mais um golinho, certo? Então aqui ele está com o teto aberto. Para fechar, basta repetir o processo. Aqui nós temos as teclas dos plafons, para acendimento do plafon. Ele acende tanto esse dianteiro quanto os 2 lá atrás. Ele tem um de cada lado. Então apertei aqui, ele liga a luz e liga as luzes lá atrás, certo? Dá para ver direitinho. Ele tem as luzes aqui para motorista e passageiro também. O retrovisor é fotocrômico, tanto esse interno quanto o do motorista. Então nós temos esse retrovisor e esse retrovisor fotocrômico. Aquele lá é normal, tá? Essa tecla que fica protegida é a tecla do SOS. Em que situação o cliente vai usar essa tecla? Uma situação de colisão, que venha a ter alguém ferido, ou machucado, ou atropelou alguém, ou tenha, enfim, uma situação de emergência mesmo que seja grave. Então você vem aqui, abre o botão
Abre a proteção e aperta essa tecla. Nesse momento vai ser efetuada uma chamada de emergência. Então ela não é uma ligação de celular que necessita de torre, ela é aquela ligação de emergência. Mesmo um exemplo é quando o celular está sem torre e fica lá disponível só emergência. Então é por esse tipo de ligação que é feita essa chamada. Então, segunda ocasião que você pode usar, um possível sequestro, uma perseguição, tem alguém perseguindo o motorista, sei lá. Enfim, um caso grave onde a vida do condutor, dos ocupantes do carro estejam em risco, ou já tenha consumado, né, no caso do acidente. Então você pode apertar essa tecla e o atendente da BMW, da central BMW, vai tomar as devidas providências para o socorro dos ocupantes do motorista. Então aqui está a parte central. Vindo aqui pro painel, nós temos o botão de partida e a tecla do Start-Stop, para fazer o desligamento do Start-Stop. Lembrando que o Start-Stop ele volta ligado toda vez que desliga o carro. Então mesmo que ele estiver aqui com a luzinha laranja ligada, você desligou o carro, quando você tornar a ligar o carro, ele volta ligado. Tá? Pisca-alerta, os controles da saída de ar. Aqui nós temos os controles do iDrive. Tecla Mode, que tem aqui no volante também. Porém aqui as informações são na tela do iDrive. Tá? AM e FM. Tecla Band, para escolher entre AM e FM. Botão de volume ou mudo. Nesse caso, esse botão ele tem uma tecla de standby que funciona da seguinte forma. Nesse caso que o carro está desligado, você consegue fazer o desligamento do iDrive, certo? Aí ela desliga ou liga o iDrive. Aqui ele está ligado e aqui ele está desligado por essa tecla. Se o carro estiver ligado, igual é o caso aqui, ó. Eu liguei o painel. Nesse caso ele não desliga mais, porque o iDrive ele é interligado com praticamente todas as funções do carro. O máximo que o motorista vai conseguir fazer é tirar a fonte de mídia, para ele parar de reproduzir som, e desligar a tela. O desligamento da tela dá para ser feito por essa tecla aqui. A gente tem essa tecla Options aqui no centro. Aperta aqui e ele te dá a opção aqui de desligar o controle do display. Aí ele fica escuro. Então, mesmo que ele tiver mídia, ele vai reproduzir. Se ele tiver sem mídia, ele vai ficar escuro, mas ele está ligado. Basta dar um toque aqui para a lateral com esse joystick e ela volta ligada. Então aqui nós temos os controles do iDrive. Essas teclas numeradas, elas não são para gravar apenas rádio, tá? Estação de rádio. Aqui a gente consegue gravar funções. Então, por exemplo, eu posso gravar aqui configurações, posso gravar aqui mapa, posso gravar aqui configurações do computador de bordo, enfim. Essas teclas são de atalho para funções, tá? Elas são touchscreen e elas também são físicas. Basta segurar ela aqui para gravar alguma coisa nela. Tá? E aqui a troca de estação ou de faixa, por essa tecla aqui. Aqui nós temos os controles do ar-condicionado, desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro, temperatura do motorista, o ar é dual zone, né? Então temperatura do passageiro, tecla off, ventilação, sync, onde vai fazer a sincronização das duas zonas, e aqui direcionamento do ar. Toda vez que direciona o ar, ele sai do automático. E aqui a tecla máxima, máximo ar-condicionado. Vamos supor que o carro ficou no sol, está bem quente. Então por essa tecla aqui, ele vai resfriar o mais rápido possível e soltar o ar por todas as saídas. Certo? Aqui nós temos ligamento do compressor, ligamento e desligamento do compressor. E aqui a tecla de recirculação do ar. Ela tem 3 funções. Ela tem automático, manual e aberto. Quando ela estiver no automático, o carro vai definir se vai puxar o ar de fora ou não. Então ele tem sensores aqui dentro da cabine. Quando identifica que o ar está com baixa qualidade,
ele vai fazer a abertura da portinhola para puxar o ar de fora, certo? Ou vai fechar. Estando no manual, ele está fechado, então a recirculação está forçada aqui dentro. E desligado, ele está sempre puxando o ar de fora. Então são 3 funções: automático, manual e aberto. Tá? A gente recomenda deixar sempre no automático. Essa função de climatização do carro. Aqui no console central, nós temos aí a câmera desfocalizadora. Aqui nós temos porta-objetos. Aqui nós temos uma tomada. Tá meio escuro, peraí que eu vou ligar uma luz aqui. Voltando aqui, nós temos uma tomada 12 volts do tipo padrão, um porta-objetos, 2 porta-copos, que a gente consegue fechar esse compartimento por essa portinha aqui, certo? Desse lado nós temos controle de estabilidade e tração. Para você fazer o desligamento do controle de estabilidade, um toque ele vai desligar o controle de tração, e se você segurar por 3 segundos a tecla, ele desliga o de estabilidade também. Aí o DSC fica desligado. A gente não recomenda usar dessa forma, tá? Sempre ligado, porque segurança em primeiro lugar, isso aqui é uma segurança ativa. E apertando de novo, os controles voltam ligados. Esses aqui são teclas de atalho para os modos de condução. Então nós temos aqui função Sport e Eco Pro. E o carro sempre vai estar no Comfort. Tá? Desligou o carro, mesmo que estava dirigindo no modo Sport ou no modo Eco, ele volta para o Comfort, que seria aqui no meio. Mas no caso ele não mostra isso. Olha lá, aqui eu estou mudando para o Sport. Eu dei um toque para baixo, eu volto para o Comfort. E abaixo do Comfort, o Eco Pro. Então o modo Comfort estaria aqui no meio. Então para você sempre voltar para o Comfort, você imagina que ele está aqui no meio. Então seria até apertando a tecla para cima se estivesse no Eco, ou apertando para baixo se estivesse no Sport. Certo? Lembrando que o carro, toda vez que você desliga, ele volta no modo Comfort. Dentro do modo Eco, nós temos a configuração dele. Então entrando aqui, a gente consegue configurar o limite de velocidade, até que ponto o modo Eco vai funcionar. Então no caso aqui está 130 por hora. Mas por exemplo, se eu diminuir ele para 110, ele vai atuar até 110 e a eficiência do veículo vai aumentar. Óbvio que você vai andar numa velocidade abaixo, o carro vai ter uma eficiência maior. Se vai atuar na climatização e na banguela do veículo. Como que é essa banguela? O carro ele fica mais econômico, não tendo nada consumindo a força do motor. Ele estando embalando mais. Então numa situação de descida, por exemplo, no modo Eco Pro, ele desacopla o compressor do ar-condicionado, alternador e o câmbio. Então o carro ele fica tipo numa banguela. Nesse status, né, nesse status do motor, ele fica mais econômico do que com o freio motor segurando o carro. Então por isso que aumenta a eficiência ali. Certo? Então essa aqui é a personalização do modo Eco Pro. E aqui a tela do Efficient Dynamics, onde a gente tem aqui uma interação com o veículo, vendo onde está a força do motor. Por exemplo, agora ele está desligado. Vou apertando aqui, o motor volta ligado, certo? Aí por um exemplo, quando o motor começa a andar, ele mostra ali transferindo a força para as rodas, ou quando eu freio ele mostra a energia sendo regenerada. E nessa segunda tela aqui, a gente temos os gráficos de consumo, tanto no modo Sport, como no modo Eco e no modo Comfort. No modo Sport, Comfort e Eco. Então ele te dá aqui no gráfico com as cores respectivas, como que foi o modo de condução, se foi econômico, se foi mais gastão, aqui o tempo que o veículo permaneceu ligado, distância que o veículo percorreu, certo? Então essa é a tela do Efficient Dynamics. Inclusive você pode gravar essa função nessas teclas aqui. Por exemplo, eu vou gravar aqui no 1. Ele tem que estar em cima ali, grifado em vermelho.
Aí eu gravei no 1. Então toda vez que o motorista quiser entrar no Efficient Dynamics, ele não precisa entrar nem pela tecla de atalho do Sport, nem pelas configurações. Basta apertar a tecla 1, ele já vai abrir a tela do Efficient Dynamics. Certo? Voltando aqui, a gente tem aqui análise de estilo de condução. Nessa função é só no modo Eco Pro. Ela não te deixa entrar nessa tela no modo Comfort e no modo Sport. Nesse caso, aqui ele vai te dando uns pop-ups na tela quando você antecipa a frenagem ou a aceleração, e você vai ganhando pontos. E isso vai te deixando mais econômico, aqui ele te mostra quanto de autonomia você ganhou dirigindo dessa forma, certo? Lembrando que sempre vai aparecer uns pop-ups na tela quando você estiver dirigindo de forma econômica e ganhando esses pontos. Voltando aqui para o console central, nós temos o freio de mão, que é eletrônico, porém ele não é automático. Você tem que fazer você tem que puxar aqui ou abaixar ele de forma manual. Isso é o acionamento eletrônico. Então você parou o carro, tem que puxar o freio de mão. Quando for sair com o veículo, tem que abaixar. Essas teclas são chama Connect iDrive Control, Drive Control, que é do iDrive. Nela nós temos alguns botões de atalho, como mídia, comunicação, menu, map e nave. Vou mostrar aqui na tela. Mídia, ele sempre vai abrir o que está tocando. Então no caso aqui eu estou na rádio, ele vai abrir a rádio, certo? Comunicação, ele vai abrir a parte de telefonia. Se o celular estiver espelhado, ele vai abrir já direto para o celular na parte de telefonia. Menu, a gente vem para o menu principal. O menu principal, se você apertar 2 vezes, ele vai diminuir os ícones e você consegue personalizar. Por exemplo, você só segura aqui na tela, arrasta. Então eu coloquei, por exemplo, navegação para o lado. Aí eu quero essa parte de consumo aqui. Eu aperto de novo aqui, menu de novo e arrasto. Aí eu pego aqui, por exemplo, o meu veículo, eu quero o meu veículo aqui, certo? E você personaliza o menu. Apertou de novo, ele aumenta os ícones. E aqui você tem mídia, aqui no caso eu coloquei navegação, mas poderia ser comunicação. Meu veículo, aqui comunicação no caso, Connect Drive, que são os apps que estão instalados no iDrive, e notificações. Voltando aqui para as teclas de atalho, nós temos a tecla Map. Sempre que você apertar essa tecla, ele vai abrir o mapa no iDrive. Então apertei a tecla Mapa, ele vai abrir o mapa. E essa quarta tecla, quinta tecla no caso, é a nave, é para você iniciar a navegação ou colocar um destino. Então apertei nave, ele te dá a opção de você colocar um destino aqui no mapa. Então tem pesquisa rápida, definição de endereço de residência, últimos destinos, inserir endereço, pontos de interesse. Esse pontos de interesse é bem interessante porque o iDrive, Connect Drive, ele é online. Os serviços do Connect Drive incluem um pacote online, onde o motorista consegue, por exemplo, fazer uma pesquisa só pelo nome. Então, se você não lembrar o endereço que você quer ir, é só você lembrar o nome, você coloca o nome e ele faz a pesquisa online do endereço. Por um exemplo, você pode tanto digitar, escolhendo aqui pelo joystick, as letras e confirmando, como pelo teclado virtual aqui na tela. Então vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, eu quero vir aqui para Euromotors, mas eu não lembro o endereço da Euromotors. Eu só digito aqui Euro, aí ele vai fazer a pesquisa lá. Olha lá, Euromotors, é aqui mesmo. Apertei aqui, ele já coloca o endereço no mapa, certo? Esse mapa ele é muito inteligente, ele tem RTTI, que são informações de trânsito, de tráfego. Prossiga pela rota destacada. Em tempo real. Então ele é tão bom quanto um Waze ou um Google Maps, tá? Google Maps. Então você faz pesquisa online, ele te dá informação de trânsito durante o percurso, e ele também informa outros veículos BMW sobre as informações de trânsito conforme o usuário passa naquele local, tá? Ele só não dá informação de radar, tá? Informação de radar não... só se for radar fixo, alguma coisa assim. Agora radar móvel, essas informações de polícia, essas coisas que tem no Waze, ele não faz.
lembrando que quanto mais o usuário usa esse mapa do iDrive, mais inteligente ele fica por compartilhar as informações com outros veículos, certo? E também ele ajuda no consumo do carro, porque sempre ele vai procurar a melhor rota para poder para o motorista alcançar o destino de forma eficiente. Encerrar aqui a condução. Essa tecla aqui, como eu mostrei, ela é giratória, ela é bem intuitiva, ela é relativamente fácil de usar. Voltando aqui, ela volta às abas do menu que você entrou e apertando ela confirma aonde você quer entrar. Por exemplo, eu quero entrar aqui em mídia, eu confirmo aqui, ele entrou em mídia. Quero entrar em FM, eu confirmo aqui, ele entra em FM. Voltando aqui no menu, vou mostrar os menus individualmente. Aqui nós temos multimídia. Dentro de mídia nós temos rádio, AM, FM, áudio Bluetooth, USB, som para fazer a regulagem do som e gerenciamento de dispositivos para conectar um novo dispositivo ou um dispositivo já conectado. Personalização de menu, aqui a gente escolhe o que vai aparecer dentro desse menu. Então todos os menus são personalizáveis, você consegue tirar a informação que vai aparecer. Dentro de navegação, já mostrei aqui, você tem um mapa, né? Inserir destino, últimos destinos, meu veículo, comunicação. Dentro de comunicação nós temos contatos, últimas chamadas, descar número, gerenciamento de dispositivos também. E o BMW Assistance faz parte do serviço de teleservice do carro. Como que funciona? Aqui você tem disponível o serviço de concierge. Esse serviço de concierge, ele te auxilia de várias formas. Um exemplo, você pode fazer reserva de hotel, pesquisa de hotel, pontos de interesse como postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, e pedir pro assistente que ele faça uma reserva e automaticamente ele já coloca o destino aqui no iDrive para você ir direto pro destino que você selecionou. Então é um serviço de ajuda mesmo. Mobile Care, então se o carro vier dar algum problema, nesse menu faz uma chamada também pelo teleservice e vai tomar o socorro, vai ser feito o socorro do carro, no caso. E assistência ao cliente, qualquer dúvida, qualquer problema que o cliente tiver, vai ser por aqui que ele vai entrar. E o gerenciamento de oficina, que no caso ele vai dar a oficina onde o cliente comprou o carro e mais próxima. No caso aqui, carregando o app, ele vai abrir a nossa oficina, o carro foi comprado aqui e nós somos a oficina mais próxima também. Então ele já dá no mapa e já te dá a opção de você ir para a oficina, certo? Mensagens BMW. Nessas mensagens vem as notificações do veículo, destinos colocado no aplicativo MyBMW. Então, por um exemplo, o cliente colocou lá no aplicativo MyBMW o destino que ele quer prosseguir e mandou para o carro. Vai vir para cá, tá? No caso do X1, ele vem aqui para mensagens BMW. Inclusive a mensagem de confirmação quando você faz o cadastro no aplicativo MyBMW também vem aqui pro iDrive, aqui nas mensagens. Então, sempre que tiver alguma mensagem externa, vai vir aqui para mensagens BMW. Online e-mail e personalização de menu. Esse online e-mail é um e-mail para você usar com o carro, tá vinculado à sua conta BMW. Connect Drive, aqui temos os menus do Connect Drive. Aqui se repete o BMW Assistant, onde tem o serviço de concierge que também está aqui fora, mensagens BMW que temos lá em comunicações e os apps instalados. Amazon Alexa tem que estar instalado no aparelho e o aparelho tem que estar pareado junto com o aplicativo MyBMW, estando permitido o controle da Alexa. Aí ele vai fazer a parte de assistência dos comandos. Tempo, que é online também, inclusive ele te dá as informações de tempo sempre do local onde você vai estar. Aqui no caso nós estamos em São José do Rio Preto. E você pode pedir para o carro ler também para você essa informação. De manhã 16 graus Celsius, à tarde 26 ao... Essas informações você pode pedir para o assistente BMW. Depois eu vou mostrar como é que é feito.
Então, voltando aqui para os apps, notícias. Então, aqui a gente temos 5 categorias de notícias, 6 categorias, aliás, de notícia. Vou mostrar aqui. Olha lá. Nós temos Brasil, economia, esporte, mundo e panorama. Então, são 5, na verdade, né? Eu, inclusive, também pode pedir para a BMW ler a mensagem. Vou voltar aqui em outra categoria de notícia, só para fazer o exemplo. Eu venho aqui, Brasil, eu quero saber sobre esportes. Aí ele vai fazer ali a pesquisa sobre as notícias sobre esporte. Aí eu quero essa notícia aqui. Eu posso tanto ler ela aqui, quanto pedir para o carro ler por essa tecla. Certo? Voltando aqui nos apps, nós temos pesquisa online, que é sempre relacionado com a localização. A wiki local, tipo uma Wikipédia local, também é relacionado sempre à localização do veículo. Flickr, que é uma rede social de fotos, está em desuso, mas nós temos aqui. Também é relacionado à localização do veículo. Suporte para apps, BMW Info, gerenciamento de dispositivos, que se repete aqui também, e personalização de menu. Voltando aqui, temos notificação e meu veículo, onde estão as configurações. Vou entrar aqui dentro agora, começar aqui de cima. Aqui em meu veículos, nós temos a primeira opção, que é a configuração do veículo. A primeira opção é luz. Então nós temos iluminação interior. Aqui a gente consegue escolher 5 cores de luz para personalizar aqui o interior do veículo. Por exemplo, eu quero escolher azul. Vai ficar com o interior azul. E aqui o brilho. Vai ser mais forte ou mais fraco. Aqui depois nós temos iluminação exterior, onde nós temos o controle do sinal de direção. Aqui no caso ele está para piscar 3 vezes, mas você consegue mudar lá para piscar uma. Então, por um exemplo, eu dei um toquinho para cima, ele vai piscar 3 vezes. Isso é para você uma mudança de faixa, uma troca rápida, uma manobra rápida, você tem essa função. O segundo estágio aqui da tecla, aí ele segura, aí a seta fica ligada. Ou para desligar basta dar um toque para baixo. Então esse aqui é o sinal de direção. Tá padrão 3 vezes. Welcome Lights, quando você tranca e destranca o veículo, ele vai acender as luzes. E aqui quanto tempo essas luzes vão ficar acesas. Ele vem padrão de fábrica 20 segundos, mas você pode configurar de 0 até 240 segundos. No caso aqui eu vou deixar ele 30 segundos padrão. Voltando aqui no menu, nós temos portas e chaves, onde tem todas as portas para atribuição no botão da chave. Então aqui para quando você destrancar o carro, ele vai destrancar todas as portas. Ou você pode colocar só a porta do motorista, padrão deixar todas. Tampa traseira, se ele vai fazer a abertura da tampa traseira, ou se ele vai abrir a tampa traseira após o destravamento, ou a tampa traseira e as portas, ou o bloqueio do botão. Padrão, só a tampa traseira pelaquela tecla. Tampa traseira, a altura que essa tampa vai abrir. Então às vezes uma pessoa mais baixa não alcança aqueles botões lá em cima, basta configurar aqui a altura que a tampa vai abrir. E o sensor de abertura e fechamento com os pés, tá os dois ligados. Portas aqui na parte de portas e chave, temos trava automática. Se você destrancar o veículo e não fizer nada, ele volta a trancar. Trava ao arrancar, quando você iniciar uma condução ele vai travar as portas. Destravar ao final do trajeto, então você chegou com o veículo ao final do trajeto, inserido no mapa, ele destranca o carro. Pisca ao travar e destravar. Trancou, destrancou, ele vai piscar as setas. Aviso de excesso de velocidade, aqui você consegue gravar uma certa velocidade para ele dar um aviso. No caso, está desligado. Estacionamento. Temos uma tecla de atalho aqui, que é a do parking. Como que funciona? Eu vou mostrar por essa tecla aqui. Toda vez que o motorista estiver procurando vaga, pode ser que como o veículo está com o PDC ativo, que é
o sensor de objeto automático, ele pode abrir essa tela. Porém, no caso de estacionar na rua ou num estacionamento de shopping, ele não pode ser que ele não abra essa tela. Então o motorista aperta a tecla Parking, vai ficar verdinho aqui em cima. Ele vai abrir essa tela e ele já vai te dar aqui os obstáculos que tem. Por exemplo, o veículo. Aqui pode ver que tem um desenho de uma sarjeta dos dois lados, simbolizando uma sarjeta. E aqui ele daria o desenho dos carros. Ele encontrou a vaga, ele vai aparecer um P de parking aqui. Eu vou mostrar isso andando num carro, num outro vídeo. Ele vai aparecer aqui a tecla P, o motorista vai apertar, só segurando o freio, sem pegar no volante, e vai seguir as instruções que vai dar aqui em cima. Então ele vai aparecer por marcha ré. O motorista vem aqui, põe a marcha ré e ele vai esterçar o carro, só vai controlar o freio. O motorista então só controla o freio aqui. Depois vai pedir para pôr para frente até ele atingir a posição ideal para estacionar o carro, puxar o freio de mão. Então ele controla só o volante e o motorista vai controlar o câmbio e o freio, os freios, certo? Dentro aqui do menu nós temos o assistente, que você consegue desligar ou ligar, câmera, toda vez que você põe ré ele liga, mas por exemplo numa manobra que ele não acionar a câmera que você está andando para frente, se você apertar ele vai abrir a câmera. Aqui brilho, contraste, gráfico, então aqui você consegue tirar os gráficos, e aqui é o símbolo de obstáculo, então ele te dá um obstáculo virtual ali para te mostrar onde estão os obstáculos. E mais um objeto e mais um menu para baixo aqui nós temos as configurações, onde a ativação automática do PDC está ativo aqui. Se a função for ativada, a visão de estacionamento será mostrada automaticamente ao se aproximar de um obstáculo em baixa velocidade. Mas isso pode não ocorrer. Às vezes, por exemplo, como eu falei, você procurando vaga na rua, ele não vai abrir essa tela, porque ele não identificou nenhum obstáculo. Então, nesse caso, aperta essa tecla aqui, que ele já abre a tela para você, para ele te auxiliar você estacionar, certo? Voltando aqui no menu, onde a gente tinha parado de estacionamento, onde tem a tecla de atalho. Então aqui eu vou pular essa parte porque eu já mostrei pela tecla de atalho. Configurações do modo Eco Pro, eu já mostrei pela tecla de atalho as configurações. Ventilação independente. Aqui você consegue configurar uma janela de tempo onde a ventilação do veículo vai funcionar. Porém essa função também é feita pelo aplicativo MyBMW. Então vamos supor que você esteja com o carro parado no sol e você quer que a ventilação dele se inicie antes de você entrar no carro. Então nesse caso, quando o carro estiver parado, você consegue definir um intervalo de tempo onde a ventilação vai funcionar e também ativar ela a qualquer momento.